E esse sacerdote passou por aqui. E porque ele esteve aqui, ele é um sacerdote que se compadece de uma forma especial. Isso está no versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Temos um sacerdote que se compadece por nós, porque ele passou por aqui e viveu a mesma vida que nós. Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Um líder religioso muitas vezes pode ser visto como alguém superior. Um sacerdote que usava roupas especiais, talvez tivesse um vocabulário especial, andava em ambientes especiais, ele poderia ser visto como alguém com uma aura mística e superior e especial. Mas os homens comuns são frágeis. E muitas vezes os homens comuns não se compadecem de nós apropriadamente. Às vezes há uma desconexão muito grande entre a vida da igreja e a vida do pastor, ou a vida da igreja e a vida do padre, a vida da igreja e a vida do líder religioso, qualquer que seja, e não existe um ambiente de entrega e compadecimento. Mas Jesus, sendo o próprio Deus, estando numa esfera de existência completamente inalcançável à nossa mente, ele se compadece de nós. Esse termo compadecer é muito mais existencial do que psicológico. A ideia é muito mais de que ele sente junto. Literalmente no grego é isso, ele sente junto. Ele sente conosco, ele está conosco, ele passa conosco pelo que a gente passa. Ele está do nosso lado no nosso sofrimento. Eu sou muito chocado por Romanos 8. Em Romanos 8 fala de gemidos. Existe um gemido da natureza, porque a natureza foi posta à inutilidade por causa do pecado que afetou a natureza. Então a natureza e o planeta Terra geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Fala de um gemido que é nosso, porque vivemos ainda nesse mundo de pecado, de erro, de engano, de falhas, em que a gente coloca os pés pelas mãos, a gente peca, erra todo dia, e a gente geme de dor esperando o fim disso. E fala que o Espírito Santo geme. E é normal a gente gemer. É esquisito a planeta Terra gemer. Parece uma metáfora. Mas Deus gemer. O Espírito Santo gemer de dor do nosso lado, orando e intercedendo. O próprio Deus, visto como o ser impassivo, aquele que nada toca e que em nada é surpreendido, é alguém que do lado da gente, no nosso sofrimento, geme. Ele sente conosco, ele se compadece. Nós temos um Deus que quando vê a nossa dor e dificuldade, ele não está longe. Quando você chora, há um Espírito chorando do teu lado. Quando você está desesperado, há um Cristo, há um Espírito que sente o teu desespero. Quando você acha que não tem mais esperança, que não tem mais solução, que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, o próprio Espírito Santo está lá, sentindo com você a desgraça do teu coração. Porque ele se compadece, porque ele sente junto. Temos um sacerdote que sente, irmãos. Às vezes eu não consigo me compadecer desse jeito, como pastor de uma igreja. As pessoas falam comigo, contam os seus pecados, falam algumas coisas, às vezes eu quero me envolver, às vezes me envolvo até demais, às vezes me envolvo até de menos. E lutando contra o meu pecado, tento aprender como ser um bom conselheiro, qual é o nível de me envolver, não me envolver. A gente tem um Cristo, um Deus eterno, que se envolve, que entra no nosso sofrimento, que se compadece e sente conosco. Ele é o rei que olha para nós e se compadece e sente junto. Quando Cristo veio à terra, irmãos, ele veio como um homem comum. Sua família era comum, sua cidade era comum, até seu nome era comum. Jesus significa basicamente Josué, é o mesmo nome. Mas Jesus, ele foi diferente de nós acerca do sofrimento. Porque Jesus passou por aqui e viveu as nossas fraquezas, tendo sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, ele passa pelo sofrimento e pela tentação de uma forma que a gente muitas vezes falha em passar. O homem comum, nós falhos e pecadores, quando sofremos, raramente ficamos mais empáticos. Às vezes a gente acha que o sofrimento vai fazer com que a gente tenha um olhar mais bondoso com aquele que também sofre. Mas isso é geralmente falso. Geralmente o homem sem Deus, ou até o cristão lutando ainda contra seus pecados muito comuns, quando sofre, geralmente se torna mais insensível. Às vezes se torna mais cínico. E eu lutei muito contra isso na minha vida, eu ainda luto muito. A maioria dos irmãos sabe, eu tenho desde
o fim da adolescência, problema de dor crônica no corpo. Então hoje, graças a Deus, não sinto mais nada, muito controlado, mas por muito tempo eu sentia muita dor, era muito ruim. E sabe o que acontece? Ninguém podia reclamar de dor para mim. Ah, eu tô com uma dorzinha na perna. E eu aqui, eu quero arrancar minha perna fora. Você não tem noção? Eu sacodo de manhã, todo duro. É um negócio terrível, não consigo dormir. Ninguém podia dizer nada. Aí eu casado, pensa maravilha, né? Ah, eu tô com cólica. Ah, meu, aí eu que tô todo morrendo aqui, né? Ninguém podia dizer nada, porque o meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. Geralmente é isso, né? O meu sofrimento é maior que o sofrimento de todo mundo. A minha dor, eu preciso de um grande redemoinho em que eu sou o epicentro e a minha dor tem que fazer o mundo girar em torno de mim. Certo? Então eu sofri. E se eu sofri, eu senti. O teu sofrimento eu não sinto, quem sente é tu. Eu sinto o meu. Como eu sinto o meu sofrimento é o centro da minha vida. Então quando você sofre, chapa, eu não estou nem aí, porque eu sofri mais. Não reclame para mim não, você vai ouvir. Eu vou competir a desgraça. Você já competiu desgraça? Ô mulher, eu estou com uma dor aqui no ciático, e eu que estou com uma hérnia aqui que vai até embaixo, né? Aí chega outro do nada, e eu que não sei o quê, né? Daqui a pouco o povo está, né? E eu que morri e ressuscitei, né? A gente está o tempo todo querendo ser melhor até em ser pior, né? A gente está competindo até em quem tem mais desgraça na vida. Jesus sofreu. Jesus passou pelos mesmos problemas que nós. Jesus foi tentado em todas as coisas. Veja isso. Jesus foi tentado. O pecado tentou atraí-lo. O próprio diabo chegou diante dele no deserto e usou a palavra contra Jesus, tentando Jesus ao pecado. O próprio diabo. Você não precisa de tudo isso para pecar. Eu não preciso de tudo isso para pecar. Basta um satanazinho pequeno, já pega muita coisa. O próprio diabo chega diante do Senhor, tentando convencê-lo ao pecado. Ele sofre conosco e sofre morte de cruz. E o que ele faz é nos colocar como objetivo do seu compadecimento. Ele sofreu mais do que a gente. Ele foi tentado mais do que a gente. Ele viveu pleno e perfeito de uma forma que a gente não vive. E o que ele faz não é passar na nossa cara, não é competir com a gente. O que ele faz é se compadecer da gente. E isso eu não faço. Isso você não faz. Isso a gente tem que lutar todo dia diante de Deus para Ele nos dar uma graça para transmitir aos outros. E Cristo é aquele que passou pelo mesmo que a gente, que passou por tudo que a gente passou e simplesmente sente conosco e se compadece das nossas dores. Alguns professores no seminário nos ensinam que a gente nunca deve se envolver demais com o problema dos irmãos da igreja. Já ouvi isso muitas vezes, porque senão a gente não aguenta uma semana de pastorado. João Pedro já deve ter ouvido isso já, né? Que a gente não deve se envolver demais com os problemas dos irmãos da igreja. Uma coisa que eu sempre tento fazer na minha vida, quando eu sou pastor, né, e estou tentando aconselhar algum irmão, é tentar entender o quanto eu preciso me envolver emocionalmente com aquilo. Geralmente eu sempre me envolvo emocionalmente com aquilo porque eu sou bem fraco mesmo, estou aprendendo, certo? A não ser que a pessoa me ignore muitas vezes, aí eu começo a desistir, certo? Já fico alerta aí para vocês, tá bom? Mas Jesus é aquele que, diante do sofrimento, diante da nossa dor, diante das nossas batalhas, é aquele que não tem reservas em se entregar. Nós precisamos ter algum nível de reserva, porque a gente é emocionalmente limitado também. Mas Deus, como alguém infinito e vazio de limitações emocionais, pode se entregar, se envolver aos nossos problemas e dificuldades e tentações todo o tempo. E está disponível como sumo sacerdote para nos ouvir e para nos levar diante de Deus. Uma coisa que eu sempre tento fazer, aconselhando irmãos da igreja, ainda voltando para essa ilustração, é tentar levar irmãos com certos pecados e certas dificuldades a outros irmãos que passaram pelos mesmos pecados e dificuldades e conseguiram vencer aquilo. A experiência que eu tenho tido de pastorado é que isso sempre é muito útil. Dizer para alguém que ele pode vencer aquele pecado ou passar por cima daquele problema, de que aquela situação ali não vai destruí-la, mas que ela pode passar por cima daquilo, dizer é uma coisa, mostrar é outra coisa. Isso aconteceu, não é teoria da minha cabeça, aconteceu na vida de fulano, cicrano, vê só. E eu sempre tento relacionar as pessoas dessa forma. Jesus é aquele que foi tentado em muitas coisas, que foi tentado em cada uma das coisas que nós fomos tentados, e sendo tentado, não caiu, e sendo tentado em tudo que você já foi tentado, esteve firme. Ele não desejou o pecado, ele não quis o pecado, e por isso ele se torna um sumo sacerdote perfeito, porque ele possui tanto a experiência de ser tentado, que nós possuímos, mas não possui a experiência de cair, que nós possuímos. E ele se compadece
e nos leva diante de Deus como alguém perfeito, que se compadece e sente junto as nossas fraquezas. O termo fraqueza aqui pode ter um amplo aspecto de significados e fala de dificuldade de forma geral. Fraqueza física, fraqueza social, vulnerabilidade acerca do pecado. E em tudo isso nós temos um Deus que se compadece, que sente a tua dor no teu corpo, porque Ele foi um homem de dores. Que sente a sua fraqueza social, porque Ele não foi um homem abastado na Galileia. Que sente a sua vulnerabilidade ao pecado, porque Ele foi tentado também. Mas sendo tentado, nunca cedeu. Temos um grande sumo sacerdote, porque nós temos alguém que esteve aqui, que passou por aqui, que pisou nos seus sapatos, que pisou nos seus caminhos, que seguiu um caminho parecido com o seu e foi perfeito contra o pecado. Ele sabe o que você está passando, ele sente o que você está sentindo, e ele está disponível para lhe ajudar, para lhe dar força e para te colocar diante de Deus.